Muito bem, meus amigos, vamos lá, vamos voltar aos nossos trabalhos. E aqui é o seguinte: cláusula de barreira e cadastro de reserva numerado. Bom, cláusula de barreira, como eu disse para vocês, o STF já analisou o caso e entendeu que são constitucionais essas regras inseridas no edital, muitas vezes até com previsão na própria lei, quando existe uma lei regulamentando a carreira, como na magistratura, né? E são regras que impedem o avanço do candidato de uma fase para outra. Perceba que é intraconcurso, ok? E já o cadastro de reserva numerado é o seguinte: você passou por todas as cláusulas de barreira, ou seja, você fez a nota mínima, você estava dentro aquele quantitativo, né, que lhe autorizava a passar para a fase seguinte, e ao final você passou absolutamente em todas as fases. Só que aí tem uma regra no final que fala o seguinte, ó, negócio é o seguinte: por mais que tenha passado por todas as cláusulas de barreira, que são intraconcurso, em 10 mil candidatos, só 1.000 serão aprovados, os demais são eliminados. Ou seja, é uma foice. Simplesmente eu elimino os candidatos do nada. Ao meu ver, isso é absolutamente inconstitucional. E o exemplo desse que existe em âmbito federal, o Decreto 6944 de 2009, que por todos os motivos e por vários fundamentos, ele é absolutamente inconstitucional em limitar o número de candidatos aprovados no cadastro de reserva de acordo com o número de vagas. Então, por exemplo, eu faço um concurso regionalizado e disponibilizo uma vaga para cada região, eu só vou ter 5 aprovados que eu posso aproveitar no cadastro de reserva. Isso é um absurdo. Sendo que, de fato, mais de 500 passaram por todas as cláusulas de barreira. E aí, eu convido os senhores, e vai estar no material 2 artigos que eu escrevi sobre o tema, que eu demonstro por A mais B que esse decreto 6944 ele é absolutamente inconstitucional, tá certo? Ele não se encaixa como regulamento nem de uma lei e nem autônomo, não obstante a cara de pau de quando o mesmo foi feito na ementa lá no preâmbulo, fala com base no artigo 84, inciso 6A, ou seja, falando em decreto autônomo, lembrando que o decreto autônomo do Brasil é diferente do decreto autônomo da França, tá? Decreto autônomo do Brasil é a liberdade que o chefe do executivo tem para poder dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, desde que não implique criação nem extinção de órgão, nem aumento de despesa, ou seja, restrito. E não pode criar obrigação para terceiros, porque afinal de contas a gente tem uma garantia constitucional sagrada. Artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então perceba que o decreto autônomo à moda brasileira, ele não pode impor nada para terceiro que não possui vínculo com a administração. Combinado? Só que, não obstante esse decreto 6944, né, de 2009, ele ter sido fundamentado no artigo 84.6A, que é do decreto autônomo, ele é dividido em 3 capítulos distintos. Um capítulo realmente trata de gestão interna. Primeiro. O terceiro também trata de gestão interna. Beleza, decreto autônomo. Só que o segundo, ele trata de algumas regras de concurso público. E essas regras de concurso público, meus amigos, vocês têm que convir comigo, por mais que o concurso ele é instaurado pela administração, ele se exterioriza, ele ultrapassa o âmbito da administração para colocar as regras do jogo para os administrados, para vocês candidatos. E aí veja, esse decreto não poderia impor obrigações que não estão previstas na lei, porque ali é matéria de reserva legal. Então perceba que ali foi uma sacada que eles fizeram e passa batido por muita gente. Aquela parte não é. Então, de certa maneira, eu tenho um decreto ali que ele é, em parte, constitucional, com base no artigo 84.6A, o capítulo 1º e o 3º, mas o capítulo 2, ele efetivamente usurpou competência legislativa, cuja
a matéria tem que ser disciplinada por lei, porque o artigo 37, incisos 1 e 2 fala que os requisitos de acesso ao cargo têm que ter previsão legal, né? E as regras de acessibilidade também. Então ali é absolutamente inconstitucional, junto com o material, junto com tudo isso que eu estou passando para vocês. Tem 2 artigos que eu publiquei em revistas especializadas de gestão pública que eu demonstro por A mais B a inconstitucionalidade dele. Só que todo ato normativo, todo ato administrativo, seja normativo ou não, ele possui a presunção de legitimidade, de validade, né? E até que você afaste essa presunção e derrube esse ato, no caso o ato é normativo, e ele vai, com base nele, vai gerar uma norma concreta que vai ensejar a sua eliminação. Então, até que você derrube, através de uma outra norma que você vai buscar no judiciário, essa regra para poder te colocar de volta no certame, o ato praticado pela administração tem aqueles atributos, como a presunção de legitimidade, né? Então, até que se prove o contrário, está tudo certo. E aí que é o grande detalhe. Você não sabe disso, é eliminado, não sabe o que fazer e fica por isso mesmo, quando você poderia questionar a constitucionalidade deste decreto 6944. Não obstante várias outras teses que a gente vai falar para vocês, que têm sido acolhidas pelos tribunais a respeito da aplicabilidade e inaplicabilidade do mesmo. Tá legal? Então, isso é bem interessante, é um ponto bastante legal, que é a questão do cadastro de reserva numerado. O cadastro de reserva numerado tem o menor cabimento. Veja, cadastro de reserva nada mais é do que todos os candidatos que conseguiram passar por todas as fases do concurso, superando todas as cláusulas de barreira e foram aprovados. Agora, eles têm algum direito a ser nomeado? Em situação de normalidade, não. Mera expectativa. É apenas um cadastro. Se eu precisar, eu vou e faço uso dele para não ter que fazer outro concurso. Mas se eu agir eticamente, corretamente, não preterir candidato aprovado no cadastro de reserva, não terceirizar a função, ou seja, não criar situações de preterição, o candidato no cadastro de reserva ele só tem a mera expectativa. Só que infelizmente no Brasil, né, as coisas não são tão sérias como deveriam ser, ou seja, onde eu tenho um lugar, um órgão com concurso com prazo de validade em andamento, eu tenho ao mesmo tempo uma série de estagiários exercendo função típica do cargo, eu tenho uma série de terceirizados, tenho uma série de contratados temporariamente, tenho servidor em desvio de função, tem uma série de situações que, neste caso, faz com que aquela mera expectativa de direito do candidato que estava no cadastro de reserva seja convolada no direito subjetivo à nomeação. E aí ele prova isso daí e ele consegue ganhar. É a tese do Luiz Fux, né? Naquele julgamento do recurso extraordinário 311.837, em que ele foi relator e disse, né, que o mero surgimento de vagas não enseja o direito à nomeação, tem que ficar demonstrada a necessidade, preterição motivada, e a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, porque é um julgamento bem confuso, porque ele levou quase 3 sessões para ser finalizado e muitas pessoas não sabem efetivamente o conceito de preterição. Acha que preterição é simplesmente quebrar a ordem de classificação. Não é isso. Isso já está superado há muito tempo. Legal? Beleza. A gente se encontra no próximo vídeo. Espero que você esteja gostando e já vai sacando as coisas aí, tá vendo? Por exemplo, se porventura um edital limitar o número de aprovados ao final, por exemplo, para todo mundo passou em todas as fases, e no final ele chega e passa uma foice e elimina um monte, isso é inconstitucional. Eu tive um caso desse na magistratura e eu provei que isso aí não era cláusula de barreira e mais de 100 candidatos que tinham sido eliminados, eles foram ressuscitados, ok? Então, atenção aos direitos que vocês nem imaginam que vocês têm. Tamo junto.